Nessa segunda parte, eu quero começar dando uma ideia do que foi o legado do Barão do Rio Branco para a nossa diplomacia. Sem dúvida, o maior legado dele está justamente na fixação das fronteiras. Esse trabalho não começou com ele, como eu já mencionei, Tordesilhas, depois o Tratado de Madrid, 1750, com Alexandre de Gusmão, Paraguai, 1872, depois do fim da Guerra da Tríplice Aliança, foi negociado pelo Barão de Cotegipe, e para nós é o que vale até hoje. Adiante, vamos ver por que isso é relevante. Argentina e França, questão das missões e a questão da Guiana, do Oiapoque, foram negociadas pelo Barão, ambas arbitramento, mas ele ainda não era chanceler. Como chanceler, ele negociou todas as outras, com a exceção da Guiana, na época a Guiana Britânica, em que os nossos interesses foram defendidos por Joaquim Nabuco, também conhecida por questão do Pirara. Há quem diga que nós perdemos, há quem diga que nós ganhamos. No fundo, é um pouco aquela questão do copo meio vazio, o copo meio cheio. O importante é que, desde 1909, o Brasil não tem problemas de fronteira. Mas pode ter, e tem, problemas na fronteira. O princípio basilar da nossa diplomacia é pacta sunt servanda, ou seja, os pactos, os tratados, têm que ser observados. No caso dos tratados de limites, sejam eles por negociação bilateral ou arbitramento, há diretrizes decorrentes. A primeira delas é a absoluta inadmissibilidade de revisão ou renegociação de tratado de limites. Um exemplo é justamente a quinta queda, botei entre aspas, porque o Paraguai, num determinado momento, começou a questionar qual era a quinta queda, de onde sai uma linha até a Serra de Maracaju. Nós dizíamos que era uma, eles diziam que era outra. Na verdade, era uma nesga de terra. Mas o que eles queriam era renegociar o Tratado de Limites, que para nós era inaceitável. A aplicação do mesmo princípio que nós defendemos para acordos ou tratados de limites entre terceiros países. Isso é relevante no caso da Guiana Essequibo. De novo, ainda era colônia britânica, a Venezuela negociou bilateralmente com o Reino Unido e acabaram assinando um acordo de limites, que a Venezuela quer contestar. Ela reclama que a Guiana Essequibo pertence a ela. E o país Guiana, hoje em dia, diz que não, e invoca o tratado. Nós, por coerência com aquele princípio, apoiamos a posição da Guiana. E a atividade continuada de demarcação e caracterização das fronteiras. Fronteiras terrestres, você coloca marcos na fronteira. Isso é útil para quem mora naquela região. Mas, às vezes, você tem um problema como a foz do Arroio Chuí. O Arroio Chuí tem o hábito de a foz oscilar para o norte ou para o sul ao longo dos anos. Quem mora ali nem percebe, não tem problema nenhum. Continua a ver o Arroio Chuí, a foz, você está de um lado é Uruguai, do outro lado é Brasil. Porém, dali sai o limite lateral marítimo. Consequência, pesqueiros brasileiros, pescadores brasileiros ou pescadores uruguaios podiam estar pescando em áreas que não pertenciam àquele país. Para isso, nós não negociamos, renegociamos o Tratado de Limites. Simplesmente fixamos geodesicamente a foz do Arroio Chuí, latitude tal, longitude tal, acabou o problema. Na fronteira, temos uma variedade grande de problemas. Eu vou listar aqui os principais deles e vou, no mapa, apenas sugerir onde eles estão, só para dar uma ideia
da quantidade. Isso, em alguns casos, é o que eu chamo de fronteira metafísica. Não é a fronteira física. É uma fronteira que você não vê, porque ela, na verdade, delimita onde os interesses de um Estado se chocam com o outro. E, para mim, a mais grave é a segunda. A legislação, sentenças judiciais, decisões executivas, acordos internacionais, quando lesivos ao país. Então, onde está essa fronteira metafísica? Em Brasília. Nós, na carreira, nunca usamos o termo inimigo. Nós dizemos o outro lado, a outra parte. Porque, na verdade, no relacionamento internacional, não há amigos nem inimigos. Há apenas interesses, conciliáveis ou conflituosos, e que cabe à diplomacia tentar harmonizar. Isso, às vezes, é complicado, porque o outro lado pode ter um excelente relacionamento conosco, entretanto, tem um interesse que se choca com o nosso. Isso requer muita habilidade diplomática para superar. É claro que há mecanismos defensivos, a identificação precisa e oportuna de ameaças e riscos, o diagnóstico e correção das vulnerabilidades, nossa e do outro. O equacionamento e disponibilização dos meios requeridos para neutralizar ameaças e ataques. Isso é um trabalho constante. Você não vai esperar que uma determinada ameaça se concretize ou se transforme até em um ataque. E, por último, uma programação atualizada de contramedidas. Por tudo isso, eu gosto muito dessa estátua, que eu saiba é a única que representa a diplomacia. Ela se encontra em Lisboa, no Palácio de São Bento, e vejam que, na mão direita, ela está segurando um ramo de oliveira, apontando para tratados, direito internacional, mas ela tem força moral apenas. A mão esquerda, discretamente, segura uma espada, que é uma maneira de indicar que a busca das soluções pacíficas das controvérsias não significa, não deve jamais significar apaziguamento. Por isso, a diplomacia é a vanguarda da defesa nacional. E a melhor maneira, a velha máxima, para se evitar a guerra é estar visivelmente preparado para enfrentá-la. Si vis pacem, ad bellum parate. O Barão do Rio Branco era alvo de uma quantidade enorme de caricaturas naquela época. A maioria a favor, algumas contra. Essa eu acho particularmente interessante, que é de 1909. E vejam que está o barão segurando um rifle com a baioneta calada. Mas há um detalhe importante. Tem um ramo de flores preso na baioneta. O que isso significa? Ele estava sempre buscando a paz. Ele jamais foi belicista. Porém, a advertência está ali implícita. Esse trecho do discurso do Barão é importantíssimo. Ele foi o grande defensor do reaparelhamento do Exército, do reequipamento da Armada, Força Aérea não havia, claro, naquela época, porque ele sabia que, sem dispor de um apoio importante de Força Armada, por mais habilidoso, por mais bem informado, mais bem documentado que ele fosse, o êxito talvez não chegasse. Nós temos um exemplo histórico dessas dificuldades com fronteiras, que é a crise Paraguai-Brasil, que começa mais ou menos em 67. O presidente Castelo Branco, diante da gravidade do problema,
agressividade quase do Paraguai, reivindicando uma revisão de fronteiras, nomeou o embaixador Mário Gibson Barbosa para ser o embaixador em Assunção. Ele começa um trabalho extraordinário, muito difícil, tendo que enfrentar incompreensões dos dois lados, lá no Paraguai e aqui no Brasil. Mais tarde, o presidente Médici o nomeia chanceler, foi o chanceler durante todo o governo Médici, e, além de vários outros assuntos importantíssimos, ele consegue chegar ao êxito, vejam, de 67 até 73, quando se assinou o Tratado de Itaipu, em Brasília. Mas o problema não acabou aí, porque a Argentina desenvolveu uma oposição ferrenha à Constituição de Itaipu, invocando eventuais prejuízos a um projeto que eles chamavam de Corpus, e que, na realidade, nunca existiu. Felizmente, também isso foi brilhantemente resolvido pelo chanceler Gibson. Quem tiver interesse pode se aprofundar no assunto, lendo um livro autobiográfico do chanceler Na Diplomacia, o Traço Todo da Vida. A 5ª edição do livro foi há pouco tempo publicada pela Bibliex, Biblioteca do Exército. Esse conceito, para mim, é importantíssimo. Eu já falei que a diplomacia é a vanguarda da defesa nacional, por isso eu gosto dessa definição de defesa nacional. Principalmente, ela cabe às expressões militar e diplomática, tendo como objetivos, evidentemente, neutralizar ataques externos e internos para a segurança nacional e para o desenvolvimento nacional. Essa frase do Jorge Santayana, nascido espanhol, mas conhecido como norte-americano, é muito conhecida, mas é sempre oportuna. Quem não é capaz de lembrar o passado está condenado a repetir. Eu faço um adendo. Quem interpreta mal o passado está condenado a equivocar-se no presente. A subversão sistemática de nossos valores, no período de 1993 a 2018, requer uma reação pronta, ampla e profunda. É indispensável o desaparelhamento do Estado e o restabelecimento da integridade e da eficácia das instituições nacionais, entre elas o nosso Itamaraty. E urge sanear o sistema educacional, eliminando o subversivo processo gramscista para a tomada do poder. Essa citação do Tucídides é sempre oportuna. Os fortes fazem o que podem e os fracos sofrem o que têm de suportar. Isso era entre Atenas e Esparta. Richelieu, primeiro-ministro francês, século XVI, em questões de Estado, quem tem a força geralmente tem a razão. Quem é fraco pode, com muito esforço, às vezes, não ser culpado por todo mundo. George Kennan, que para mim foi talvez o maior diplomata norte-americano, foi ele que idealizou toda a grande estratégia dos Estados Unidos de contenção da União Soviética durante a Guerra Fria. Numa palestra no National War College, em 1946, disse: olha, vocês não fazem ideia de como ter uma força armada lá, quietinha, lá no fundo, como contribui para a gentileza, para o êxito das negociações diplomáticas. É uma maneira quase irônica, uma dose de humor, de assinalar uma realidade da atividade diplomática. Inversamente, como a nossa própria história demonstra, é uma fonte de confiança para a chefia militar contar com um respaldo diplomático, profissional, eficiente. E eu escolhi essa imagem para simbolizar isso: o Duque de Caxias e o Visconde do Rio Branco,
pai do barão, a atuação de ambos se deve à vitória, o êxito na conclusão da Guerra da Tríplice Aliança. Muito obrigado.